Olá, tudo bem com você? Que a graça e paz do Senhor Jesus esteja em teu coração. Mesmo nesse tempo de guerra, nós podemos ter paz em Jesus Cristo, porque Ele está no controle de todas as coisas. E que esse vídeo te encontre aí com saúde física, mental e espiritual, em nome de Jesus. Gostaria de falar com você um pouco a respeito do que está acontecendo, né? Em Israel, Jerusalém. O que a Bíblia diz a respeito disso? Em Isaías capítulo 1, Isaías ele tem visões e ele fala que a visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, reis de Judá. Então Isaías ele teve visão a respeito de Jerusalém. Isaías 1, versículo 1 que eu li, eu vou ler o versículo 21 também. Diz assim, ó: como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. Lógico que Isaías, né, ele profetizou, ele teve visões e viu que Jerusalém era uma cidade fiel, mas ela se tornou uma prostituta. Por quê? Porque ela deixou de confiar em Deus como seu Senhor para confiar em deuses. E Jerusalém já foi atacada, destruída muitas vezes. E ela vai continuar sendo atacada. Muitas vezes ainda, eu creio, algumas vezes pelo menos, porque ela não reconheceu o Senhor e Salvador dela. Mas o interessante é que Deus, ele mesmo cegou o entendimento do povo judeu. Isaías 6, né, ele diz assim, Isaías 6, versículo 10 a 13, fala assim, ó: engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e entenda com o coração e se converta e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? Então, Deus falou que os ouvidos do povo de Israel estariam surdos. Eles veriam, mas não conseguiriam entender coisa alguma. E Isaías perguntou: até quando, Senhor? Versículo 11. Então disse eu: até quando, Senhor? Respondeu: até que sejam assoladas as cidades, fique sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Ou seja, até que Jerusalém não haja gente, não haja nada e seja totalmente destruída. E o Senhor tenha removido para longe dela os homens, e sejam muitos lugares abandonados no meio dela. Veja que o Senhor tenha removido para longe dela os homens, ou seja, as pessoas, os habitantes. Mas se ainda ficar nela a 10ª parte, tornará a ser consumida, como o terebinto, como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. A santa semente é o seu toco. Ou seja, se for destruído e ficar 10%, vai ser destruído de novo. Não é por isso que Jerusalém, nesse tempo, está sendo aí atacado, porque ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador e ainda não foi de todo destruída. Eu não creio que será ainda, né, de todo destruída agora, mas essa guerra Deus já previu há muito tempo através do profeta Isaías. Mas por que acontecem essas coisas? Apocalipse 17, nós vamos ver ali que João ele teve revelações também a respeito de Jerusalém. Só que nós não percebemos que seria ela a cidade de Jerusalém. 17, 1 a 6. Veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças, falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Como nós lemos lá em Isaías, Jerusalém se tornou prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com o qual se prostituíram os reis da terra, os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então ele me levou em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia. Tinha 7 cabeças, 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura, de escarlata e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações
da imundícia da sua prostituição. Na sua fronte estava escrito um nome simbólico: a grande Babilônia, a mãe das prostituições, das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. Então João teve uma visão, né, da prostituta, da cidade prostituta, né, simbolicamente chamada de Babilônia, que seria destruída, levada, né, por uma besta. Quer dizer, o povo de Israel vai ser governado pelo anticristo e por causa disso depois a cidade será destruída. Versículo 18 ainda. Apocalipse 17, 18. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então vemos que é uma cidade, não um sistema, como muitos falam por aí. E no capítulo 18 ainda, de Apocalipse, versículo 8, fala assim: por isso, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte, o pranto, a fome, e será consumida no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. 8, o versículo 10 diz assim: estando de longe por medo do tormento dela, dirão: ai, ai da grande cidade Babilônia, a cidade forte, pois numa só hora veio o seu julgamento. Versículo 16: ai, ai da grande cidade de que estava vestida de linho fino, púrpura, escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa só hora foram assoladas tantas riquezas. Ou seja, não é nessa guerra, mas não vai demorar tanto assim, uma média de 100 anos, um pouco mais, Jerusalém será completamente destruída, porque Deus vai julgar o sangue inocente derramado nela. Jesus, ele falou a respeito desse sangue inocente. A causa da destruição é a prostituição, né, dessa cidade. Causa da destruição, Apocalipse 6, 9 a 11. 6, Apocalipse 6. 9. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Foram dados a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que se repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos, como também eles foram. Então, aqueles que foram mortos, né, profetas, apóstolos, Jesus morreu também, mas Jesus não está clamando no altar, mas intercedendo, né, até por Jerusalém. Mas esses que foram mortos estão clamando: até quando não vingarás, não julgarás o nosso sangue? Então, quando essa Babilônia, que é Jerusalém, for destruída, esse sangue será julgado, vingado, na verdade. E nós vemos esse sangue, né? Como que eu sei que está falando de Jerusalém? Mateus 23, 34 a 37. Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, a um deles matareis e crucificareis, e a outros açoitarei nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Estou lendo Mateus 23, versículo 34. 35. Para que sobre vós, Jerusalém, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Berequias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Geração também é descendência. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos, debaixo das asas não quiseste? Entende? Jesus falou: todo o sangue derramado será cobrado de Jerusalém, dos descendentes de Israel. A Lucas 11, 49 a 51 também fala a mesma coisa. Todo sangue derramado, justo derramado sobre a terra, dos apóstolos, dos profetas, será cobrado de Jerusalém.
qual é o propósito dessa destruição? Por que Deus destruiria, né, esse povo? Nós vamos ver Isaías 4, voltamos a Isaías capítulo 4. Versículo 3 e 5. Será que aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo? Isto é, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém, ou no livro da vida. Quando o Senhor tiver lavado a imundícia das filhas de Sião, tiver limpado o sangue de Jerusalém do meio dela, com espírito de justiça e com espírito de ardor, criará o Senhor sobre toda a extensão do monte Sião, sobre as assembleias dela, uma nuvem de dia e uma fumaça, e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel. Também haverá de dia um pavilhão para a sombra contra o calor, para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Então isso a gente sabe que ainda não aconteceu. Mas quando Deus limpar o sangue derramado sobre Jerusalém, aqueles que continuarem vivos do povo de Israel, né, estarão espalhados sobre todas as nações, Deus ajuntará. Então Deus mesmo falou, né, que virão do Oriente, do Ocidente e estarão ali, porque Deus criará algo novo, uma nova Jerusalém. Então uma velha Jerusalém vai ser destruída, não agora, preste atenção, mas depois Deus criará algo novo para Jerusalém, uma nova Jerusalém. E ainda Apocalipse 21, né, deixa bem claro isso, que para que Deus faça algo novo, o que é velho precisa ser destruído. 21:10. Levou meu espírito a um grande alto monte, mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Versículo 23. A cidade não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem alumiado. Cordeiro é a sua lâmpada. 24 fala, as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. Então as nações estarão ali, verão a glória de Deus, que encherá toda a terra, virão a Jerusalém. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. Suas portas não se fecharão de dia, e noite ali não haverá. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Não entrará nela coisa nenhuma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então há essa necessidade do povo de Israel, né? Deus está castigando para que eles se convertam, se arrependam. Como eu disse, os ouvidos do povo de Israel, Jerusalém incluído, e os olhos estão fechados, mas um dia tem um tempo certo para isso, né? Fala na plenitude dos gentios, quando um povo, né, gentil, aqueles que não são judeus, ouvirem falar de Jesus, aceitarem Jesus, se entregarem para Jesus, ou tiver essa oportunidade, então Deus voltará novamente para os judeus, mas haverá muita destruição e castigo até lá, né? E quando Jesus vier para reinar, a última destruição, o povo estará todo espalhado, Deus o ajuntará novamente, como o pastor ajunta as ovelhas, e Jesus reinará nessa nova Jerusalém, todas as nações verão. Quando Deus falou para mim dessa destruição, depois de muita oração, Deus falou para mim que Babilônia é Jerusalém. Eu chorei muito, porque eu não entendi o propósito. Mas hoje eu compreendo o propósito. Haverá uma nova Jerusalém, onde Jesus reinará sobre todas as nações dali. Antes disso, né, o anticristo reinará, e por isso que virá uma destruição para essa velha Jerusalém. Hein? Compreenderam? Curte o vídeo, comenta, compartilhe para que outros também compreendam o que está acontecendo nesse momento em Jerusalém e Israel. Não é tempo agora de destruição total, mas haverá muita desgraça ainda acontecendo. Deus tenha misericórdia, né, do povo de Israel, que haja paz em Jerusalém, em nome de Jesus. Que você seja abençoado também com saúde física, mental e espiritual. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sua casa. Leia a Bíblia, medite na palavra de Deus. No nome de Jesus. Compartilhe. Um abraço.